estamos aqui em mais um Catedral Cast e hoje eu tô muito feliz com as convidadas que nós trouxemos aqui. A gente vai conversar um pouquinho sobre cuidado, né? Cuidado com o corpo. E quem tá aqui comigo são duas líderes excelentes, duas nutricionistas excelentes. Olha, eu tô me sentindo um pouco acuada aqui com essa conversa. Se começar a falar muito, eu tô enrolada. Mas é muito especial, né? Tem aqui a Bia e a Scarlett. Eu vou deixar elas se apresentarem, mas já quero dizer que tô muito feliz em poder ter essa conversa com vocês. Tenho certeza que vai ser muito bom, muito produtivo, né? E vocês são bênção na nossa vida, né? Vocês são bênção na vida da nossa igreja. Lideram meninas muito especiais. E a gente consegue ver a graça de Jesus sobre vocês. É muito bom ter vocês com a gente, tá bom? Tá bom. Agora eu vou deixar vocês se apresentarem. Quem vai falar primeiro? Amém. Amém. Vamos lá, Pode né? começar. Não pode falar em línguas, tá? Já começaram? Já tem que deixar claro. A gente vai se situando. É. Mas eu sou Scarlett, eu sou nutricionista e eu tenho formação já há 6 anos que eu tô aí nessa caminhada. E realmente tem sido muito bom. É uma profissão assim que eu sempre me identifiquei, né? Sempre gostei. E hoje, especificamente, né, desenvolvendo um trabalho mais focado mesmo com parte de pacientes oncológicos e doenças crônicas também. Então, essa tem sido mais a minha atuação de trabalho. E é isso. Espero poder a gente trocar bastante ideia aqui e compartilhar um pouquinho daquilo que a gente tem vivido, as experiências também. Muito bom. Vai, Bea. Então, sou a Bia. Eu sou recém-formada em nutrição, né? Também faço pós em materno. É voltado para pediatria e tudo mais, que é a área que eu mais atuo hoje. Eu trabalho numa academia, mas eu também trabalho muito com crianças. Então, é a área que eu mais me identifico e tudo mais. E diferente da Scarlett, que já tem um pouco mais de experiência, eu tô começando agora, mas é uma área assim que eu tô me descobrindo cada vez mais esse amor mesmo, né? E a nutrição é algo que eu gosto muito. Não foi sempre esse amor, né? Foi ao longo da faculdade que eu fui descobrindo. E depois me encantei e aí é isso. E aí foi, né? E aí foi indo, foi fluindo. Muito legal. Como que foi a escolha de vocês, assim, por nutrição? Tipo, era uma coisa que vocês sempre quiseram? Ou foi que nem a Bia falou, foi descobrindo esse amor aos poucos? Mas quando você caiu lá dentro da nutrição pra descobrir esse amor? Porque é uma coisa bem específica a nutrição, né? Tipo, e a gente não tem noção de quantos campos, né? Quantas áreas tem dentro da nutrição, né? Tipo, conversando com a Bia, eu fico vendo e falo, caraca, eu nunca pensei, né? Em quantas coisas poderiam vir disso, né? Eu vejo a Bia lá ensinando as crianças a comer direito, as crianças que têm dificuldade, né? Com alimentação. E como é importante isso, né? Então, como que vocês chegaram na nutrição? Então, eu fui assim... Eu lembro, assim... Eu, quando pequenininha, né? Desde criancinha, a minha mãe sempre foi muito de cozinhar e preparar as coisas em casa. Então, eu sempre fui dessa curiosidade de perguntar sobre os alimentos. Então, ela fazia as coisas, né? E sempre foi também de falar com a gente, tipo assim, ó... Tem salada, você tem que comer, porque faz bem para isso, faz bem para aquilo. E aí, conforme ela ia falando, eu fui ficando com essa curiosidade. Então, sempre que ela preparava... Eu perguntava também, eu queria saber, né? E eu falava, às vezes era uma cenoura e tal. Você faz bem pro olho, faz bem pra pele. Famosa cenoura. Então, assim, a minha mãe também foi dando corda pra isso, né? Foi alimentando. E aí depois, mais tarde, né? Ensino médio e tudo mais, que aí realmente a gente vai parar para poder pensar em alguma profissão, uma faculdade para poder fazer. E eu já, de cara, assim, eu descobri a nutrição. Até então eu não tinha consciência realmente da faculdade. Eu pensava que era mais voltado para gastronomia. E aí eu pensava que seria isso. Mas aí depois, né, eu lembro até que a minha irmã me veio com essa ideia. Ela falou, olha, existe a faculdade de nutrição, que é assim, 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 assim. E aí foi onde eu fui pesquisar. E eu realmente falei assim, e tem, né? Eu falei, gente, é isso. Não tem, assim, mais outra coisa, né? E aí eu
ali na metade do terceiro ano do ensino médio, eu já fui fazer vestibular das faculdades e tudo mais. E aí foi onde eu prestei o vestibular para faculdades, antes até de fazer Enem. E eu passei. De primeira, passei para nutrição. Depois eu fiz o Enem, assim, só pro desencargo de consciência. Mas, assim, e foi, sabe? Então, assim, não tive segunda opção, não tive outra alternativa, não tive outra prova. Certeira, né? Certeira. É Scarlett, Scarlett. Sobrenatural, Scarlett. Mas foi realmente assim onde eu me encontrei, né? E aí, já no ano seguinte, eu estava na faculdade, eu entrei na faculdade com 17 anos. Então, assim, foi muito nova também, né? E sempre gostei. Durante a faculdade, eu gostava muito das matérias, assim, até hoje eu gosto bastante de matérias voltadas mais para a parte de alimentos mesmo, de indústria, né, de alimentos. Esse sempre foi, assim, minha paixão mesmo. Só que quando eu me formo, eu não tive oportunidade de imediato de atuar dentro desse mercado de trabalho. E foi onde eu tive a oportunidade de começar um trabalho voluntário, mais com parte clínica e com pacientes oncológicos. E aí foi onde realmente meu olho abriu, assim, né? E aí hoje eu já estou há 4 para 5 anos, especificamente nesse nicho. Foi onde eu realmente me encontrei, mais aí voltado para essa parte clínica mesmo. E aí tem sido assim. Muito legal, cara. Muito bacana. E tu, Bia? Também foi assim, resolvida. Nossa, quem me dera. É isso, entendeu? Eu fui totalmente o oposto da Scarlett, né? Mas teve uma coisa muito boa, assim, é que eu sempre pratiquei muito esporte. Eu sempre joguei muito bola. Então, tipo, eu sempre fui de quadra, assim, às vezes eu até tem ficava... umas histórias aí da época Às da vezes escola. eu até saía, assim, uma da aula. agressividade. Eu era criança, tá? Sim, tudo bem. Jesus já perdoou. Amém. Então, eu sempre fui muito ligada ao esporte. E por ser ligada ao esporte, todo mundo achou que eu ia fazer educação física. Sim. Só que aí eu fui entrando no ensino médio, assim, aí eu tinha que escolher alguma coisa para fazer, né? Porque quando você entra no ensino médio, você tem que ter alguma coisa para te definir ali. Porque todos os professores falam a mesma coisa, né? Perguntam as mesmas coisas. E aí eu comecei a falar que eu queria fazer direito. Se não tem, inventa, né, Bia? Não tem invento, exatamente. Só que eu odiava ler. Eu ia fazer direito, odiando ler. Aí foi indo, fui falando que queria direito e tal, mas não era aquilo que eu queria de verdade. Aí eu conheci uma professora muito legal, assim, maravilhosa. E aí, só que ela era de ciências sociais. Aí eu falei, vou fazer. Maravilhoso, ela é maravilhosa. Aí eu me espelhei nela e falei, é isso. Só que tinha que ler também. Aí foi passando o ensino médio, essa sempre foi minha luta. Qual a faculdade que não precisa ler? Que não precisa ler, porque eu não gosto. Essa que eu vou fazer. Exatamente. E aí foi passando, só que aí foi dando o segundo ano. Aí a gente já vai sendo um pouco mais puxado, pressionado. né? Isso. Aí eu coloquei na cabeça que eu ia fazer educação física, porque por ser ligado ao esporte. E aí uma parada muito bacana, assim, é que eu sempre gostei do esporte. E fazendo educação física, eu nunca pensei em academia também. Sempre pensei voltado para pediatria, escola. Olha, que e legal. Tudo. Então, eu coloquei aquilo na cabeça e tudo mais. Só que aí chegou o terceiro ano, aí aconteceram várias coisas assim naquele ano, acho que foi 2019. Isso, 2019. Aí, conversando assim em casa com meu pai tem certeza que tu quer fazer educação física? Quais são os outros cursos que tu pensou e tudo mais? Aí eu lembro que era um domingo, assim, a gente tava conversando, aí ele foi e colocou os 3 cursos, assim, que eu tinha pensado, e nutrição era a minha terceira opção. Então, tipo, nem era isso mesmo que eu queria. Mas educação física era o primeiro, aí entrava fisioterapia e depois nutrição. Aí a gente foi pesquisar um pouco para saber aonde tinha nutrição, educação física e fisioterapia. Aí, quando eu fui na faculdade que eu fiz, foi aonde eu me encantei, assim, e tudo mais. Mas o amor pela nutrição foi vindo aos poucos. Portanto, que eu entrei na faculdade para trabalhar com esporte. Aí chegou no meio da faculdade, assim, aí eu comecei a ter patologia. Nossa, maravilhoso, amo. E aí, nessa... A tua cara não nega.
Que tu ama muito. Nossa, foi muito bom, assim. E patologia hospitalar, pra mim, era a mais... Nossa, era encantadora, assim, e tal. Aí, nessa, eu falei que eu queria trabalhar, fazer um concurso para trabalhar em UTI e CTI, só com pacientes críticos. Aí Deus falou que não era bem dessa forma, que eu não ia trabalhar assim e tal. E nesse meio tempo eu comecei a trabalhar numa escola. Aí nessa escola eu comecei a dar aula de culinária. Só que eu não levava jeito nenhum com criança. Na minha cabeça eu não levava, né? Mas todo mundo falava que eu levava. E aí, quando eu cheguei assim no 6º período, eu já estava firme lá na escola, já estava gostando demais. E aí eu pensei em ficar na clínica e tal, voltado para pediatria. Aí foi onde eu me encantei e tudo mais. Aí eu continuei na escola, tô na escola até hoje, fazendo as mesmas coisas, assim, e tudo mais. E é muito bacana o trabalho que a gente faz lá e tal. Então, foi basicamente isso. Eu costumo, brincar, porque nutrição nunca foi a minha primeira opção, mas se tornou ao longo da faculdade, né? Você foi se descobrindo Fui ali, me descobrindo. né? É muito legal como que Deus foi te colocando num lugar ali que você pudesse descobrir algo que você nem imaginava, nem Exatamente. pensava, mas que tinha tudo a ver contigo, né? Sim. E hoje em dia tu não tem dúvida nenhuma. Não. Muito legal. Isso não tem a ver com o tema, mas é muito legal vocês terem contado, porque a galera, quando tá nessa fase de decisão de curso de faculdade, fica meio pirada, assim. Nossa, sim. Tem que resolver e tal, e gera toda uma ansiedade, né? E a gente esquece de que Deus, ele é muito bom com a gente, né? Ele vai ajudando a gente a descobrir quem a gente é, né? E ele vai colocando a gente em lugares onde a gente consegue perceber isso. Mas a gente quer falar um pouquinho hoje sobre essa importância de se cuidar, né? E quando a gente fala na gente, né, no cristão de um modo geral, infelizmente isso não é algo tão regra. Sim. É mais exceção, né? A gente tem uma dificuldade de perceber o cuidado do corpo como parte da nossa vida de adoração a Deus, né? Porque se Deus, ele deu pra gente um corpo lá novinho, funcionando, a nossa obrigação é só cuidar dele, né? E a gente acredita no ID, a gente acredita na grande comissão e a gente sabe que a gente vai fazer o ID a partir do nosso corpo, né? Então, eu acho legal a gente falar sobre isso para despertar na galera esse entendimento de que o exercício físico, uma alimentação saudável e todas essas outras coisas, elas não falam só de um cuidado estético, elas falam também de glorificar a Deus, sabe? Então, e aí a gente vai construindo uma conversa em cima disso, né? Eu não sou padrão para falar nada sobre isso. Já quero deixar isso bem claro, não estou sendo falsa aqui, todo mundo me conhece. Não sou um padrão para falar sobre cuidado do corpo, mas a gente teve, se eu não me engano, 2 conferências no ano passado que Deus falou muito isso com a gente, né? A gente teve, foi na Impulsão, né? Que o Fernando Diniz veio. E teve um outro momento também. Acho que foi o Sidão. Eu não sei que a gente teve 2 eventos assim seguidos, né, na igreja, onde Deus falou muito sobre essa coisa do nosso cuidado, né, com o nosso corpo, com a nossa saúde. E aí, a partir disso, isso ficou na minha cabeça ali, latejando. A Bia sabe, a Bia, Nossa, sim. ela é testemunha, assim, disso, só que pra mim é muito difícil, assim. Pra mim, eu vim no sedentarismo por anos ali, né, e a minha estética, né, esqueci a palavra, ser magra, vamos botar assim, né, me atrapalha nesse sentido, porque não tem nada que te force, né, porque a maioria das pessoas às vezes se força porque, tá acima do peso, ou, vai fazer um exame, tá muito ruim, tipo, e eu faço meus exames, estão bombando, tá? Eu queria dizer Então isso pra tudo vocês, bem tá tudo ficar certo. sem ir na academia, tá tudo bem, porque tu tá Exatamente. normal. Eu tô bem, entendeu? Só que não. Eu tava, num nível de estresse absurdo, assim, né? Desenvolvendo uma ansiedade além do natural, né? Porque eu não vivo crises de ansiedade, não tenho isso, mas sou ansiosa do natural da vida, né? Acho que hoje em dia todo mundo é um pouco ansioso. Mas eu vinha numa pegada, assim, muito intensa de trabalho, sem nenhum tipo de cuidado com a minha mente, com o meu corpo, né? Com o meu sono, com nada. E eu tava, uma bomba, assim. Eu tava muito, muito estressada, né? E aí Deus vinha falando já comigo. Antes de eu chegar nesse nível de estresse, Deus já vinha falando isso comigo lá atrás.
Você precisa se preparar, você precisa se cuidar para aquilo que eu tenho para fazer na sua vida. Então, se eu não cuido do meu corpo, da minha saúde, eu não posso querer viver os planos de Deus para mim. Sim. E se eu não cuido de mim, eu não posso querer cuidar do outro. Exatamente. Né? A gente acha que essa questão do discipulado, principalmente, traz pra gente o cuidado com o outro, né? Sim. Mas a gente precisa construir também essa ideia de que eu sou tão importante quanto as minhas discípulas. E eu preciso me cuidar tanto quanto eu cuido das minhas discípulas. Então, assim, isso daí já dá pano pra manga de coisa pra gente falar, né? Mas eu queria que vocês começassem, assim, falando sobre como que é isso na profissão, se vocês veem uma maioria de pessoas cristãs que se cuidam, se não, como que é isso, assim, no trabalho de vocês? A maioria que vocês recebem é cristão? Ixi. Então, voltado para isso, não. Principalmente pelo meu público, né? Meu público é mais adolescente e mulheres. Então, a maioria não são cristãs e não entende o valor também de se cuidar. A maioria que chega para mim é pelo estético mesmo. Eu tenho adolescente que só quer ganhar peso para ficar musculoso. Com 11 anos. Exatamente. E aí quer tomar... Nem formado o corpo Não, tá ainda. Exatamente. Aí eu tenho que trazer ele para a realidade, Aham. que é a alimentação, porque eles chegam lá, eu quero tomar whey, eu quero tomar creatina, quero tomar BCA, tem que tomar tudo. A listinha completa. Exatamente. Aí já chega, tipo, olha só, eu tô tomando isso, quero tomar isso, e... Ele só quer que tu assine, né? Exatamente. Sendo que na adolescência, né, não tem nem como fazer isso. Então, não que no adulto tenha muito, né, mas o meu público, eles só vão, assim, pra mim mesmo por estética, até porque eu trabalho na academia, né. Ou o meu público quer ganhar massa ou quer emagrecer. Não tem alguém que, eu quero ir pra reeducação alimentar. Quase não atendo Não isso. tem essa mentalidade, né? Maioria tá acima do peso, aí quer emagrecer. Maioria das mulheres E são sempre assim. estética, né? Exatamente. Ou também porque chegou naquele nível, assim, que já tá com a saúde ficando muito ruim, né? E, tipo, é obrigada a Exatamente. voltar e falar, pera, vou ter um AVC a qualquer momento. Exatamente. Ou que acabou de ter filho e aí tá muito acima do peso, aí tá se sentindo muito mal mesmo. Porque, nossa, isso acontece muito, de muitas mulheres irem lá no consultório e tal. E não estão se sentindo bem, estão com a autoestima baixa. E aí a gente tem que ter aquela conversa todinha. Aí nessas horas a gente acaba sendo um pouco mais de psicóloga do que de nutricionista. Tem que ter de tudo, né? Exatamente. Aí tu escuta, aí tu conversa, da importância da saúde também. Então acho que hoje o meu público é mais voltado para não cristãos e mais estética também. Eu acho que dentro realmente dessa questão do cuidado com o corpo, né? Eu acho que às vezes foge um pouco do pensamento das pessoas quando vai procurar realmente ali a consulta, né? Procurar mudar a alimentação, a concepção do todo. Então, eu já tenho esse público diferente da Bia, né? Então, assim, eu trabalho especificamente a maioria das pessoas que estão em tratamento de alguma doença, né? Então, ou uma doença crônica, aí alguém que já está ali com um diagnóstico de uma diabetes, uma hipertensão. E eu tenho tido essa experiência também, principalmente os pacientes que já passaram por um tratamento de algum tipo de câncer, por exemplo, né? E hoje estão curados, né? E eles realmente conseguem olhar para trás e falar, nossa, eu vejo que aquele padrão que eu tinha antigamente... De vida, né? Isso me contribuiu, hoje eu tive um prejuízo por conta disso, né? Como que eu faço agora que eu vi que isso já teve um efeito na minha vida? Porque a grande questão de se trabalhar com doenças crônicas é que são doenças que demoram muito tempo para a pessoa adquirir, né? E vir a ter sintomas disso. Então, assim, é um período de longos anos com o mesmo padrão e estilo de vida inadequado. Então, assim, não é que a gente deixando ali, hoje vou passar um mês que eu não comi frutas muito bem, não comi legumes muito bem.
não vai ser um mês que de cara você vai ter um sintoma ali para te dar um alerta, né? Então, assim, facilmente você Quando a passa... pessoa vê, ela já passou anos e anos com o mesmo estilo de vida. Exatamente. A história do cartão de crédito, Nossa, né? Isso assim, aí. Que você Isso vai pra mim gastando. definiu exatamente tudo, assim, quando o Luciano Subirá, ele falou que nós somos tipo um cartão de crédito. Uma hora a conta vai chegar. Exatamente. E porque às vezes você não tá sentindo nada, às vezes porque você tá olhando, você tá magro, porque você não vê uma necessidade. Porque por fora tá Você tudo bem. vai, tipo, tá tudo bem, né? Só que chega uma hora que quando a conta chega, na verdade, ela já tá altíssima, já estourou o limite do aí, cartão, exatamente. você já tá, isso aí. né? E aí acaba se tornando um quadro mais complexo, muitas vezes, né? E que aí a gente acaba tendo que trabalhar um conjunto de fatores para poder tentar adequar aquela situação. Então, assim, hoje eu tenho a experiência realmente de estar com pessoas que elas já provaram e já viram, né, de que realmente precisa de uma mudança e precisa de uma adequação. E que isso faz a diferença, que isso é E como importante. é que é isso, Scarlett? Tipo, você trabalha uma dieta específica e, tipo, super radical e a pessoa tem que entrar nessa dieta. Como que é esse tratamento, assim? Conta pra gente. Porque aí a cada doença mesmo vai ser uma necessidade de prioridade, né? Então, por exemplo, quando chega algum quadro, pessoas diabéticas, né? Então, realmente é uma dieta bem específica, porque pela condição da doença... É uma dieta bem radical, assim, que a pessoa precisa... Exatamente. Que é focada especificamente, assim, a gente falando de uma maneira geral, né? Especificamente na questão do açúcar. Então, realmente são pessoas que elas não podem ter o excesso desse consumo de açúcar na rotina diária delas. E aí não é igual quando a gente está fazendo uma reeducação alimentar, por exemplo, né? Que vez ou outra, tudo bem, Não né? é A gente assim, você consumir precisa cortar isso. mesmo. Aí Sim. precisa. Porque senão aquilo Passada, vai desregular tudo. Então, assim, tem medicação envolvida. Então, realmente precisa ali de algo mais assertivo, sabe? E os pacientes conseguem fazer? Porque, tipo assim, gente, vou falar do lado do paciente, tá? Vocês são os profissionais, eu sou o paciente. É muito difícil. Tipo, açúcar é um vício. Eu amo açúcar. E, tipo, você falar pra mim hoje, assim, Amanda, você não pode comer nada de açúcar, cara, é surreal. Eu fiz o jejum de Daniel na época do retiro, foi o jejum mais difícil da minha vida. Assim, foi muito difícil. E não foi tanto pela carne, foi pelo açúcar. Porque as outras coisas você vai dando uma adaptada, né? Então, tipo, café sem açúcar. Eu prefiro não tomar o café. Eu não consigo, sabe? Tem pessoas que vão se acostumando, né? E falam, você vai começando a sentir o sabor do café. Ai, vai, pra mim, não rola, né? E, tipo, é muito complicado, né? Sim. Tipo, não é tão simples quanto parece, porque o nosso corpo pede. Porque já entra naquele nível de você precisa dar açúcar mesmo. Um vício, né? Exatamente. E isso a gente tá falando de uma pessoa que não tem problema nenhum, nenhuma patologia, nenhuma doença crônica. Porque as pessoas que têm diabetes, ela tem essa sensibilidade mesmo. Elas precisam comer o doce, né? É um nível, assim, além, tipo, do que eu Exatamente. naturalmente sinto essa necessidade, mas elas sentem, tipo, Exatamente. muito mais. A maioria gosta, né? Então, Só e que aí, gosta em excesso, né? isso, Não, exatamente. não consegue controlar ali Não dá pra ser uma coisa mediana, Porque né? a gente sabe, tipo, eu vou comer um doce e tá tudo bem. Um doce depois do almoço, todo mundo gosta. Só que o diabético, não. Ele vai querer comer o doce, o outro doce, aí à tarde o café com açúcar vai se tornar o açúcar com café. Caramba. Entendeu? Aí isso tudo vai... Sim. Aí o medicamento ajuda a ele perder essa vontade ou não? Não. Relacionado à Caraca, vontade, eu tô não. assim, ó, preocupada com isso. A medicação, ela entra mesmo já no parâmetro sanguíneo, né? Para ajudar no controle das taxas de açúcar no sangue. Para realmente conseguir manter dentro de um parâmetro ali, para não ter um pico de glicemia que a gente fala, né? E aí é realmente onde pode ter ali consequências mais graves, né? E aí precisar de internação e tudo mais. Então, assim, realmente tem essa dificuldade, então a gente lida com isso o tempo todo. E todo mundo relata realmente pra gente, né? Essa então, dificuldade, né? porque é a mudança de hábito, e mudar hábito leva tempo,
necessita de esforço, né? Força de vontade. Então, assim, você rever coisas também, reorganizar. Então, é uma coisa que você vai fazendo durante um longo período, até realmente você conseguir se adequar e aquilo que é mais adequado conseguir ser a sua rotina comum. Se tornar né? natural pro seu dia a Exatamente. dia, assim, né? Isso aí. Mas aí é onde entra também o nosso trabalho, porque a gente entra também nessas dificuldades. Igual você estava falando, né? É muito do açúcar, né? E ali, às vezes, que eu tenho o costume de um bolo. Então, assim, a gente tem isso também, que é a parte mais dietética, né? Que a gente vai entrar com recursos de opções que você também consegue colocar no seu dia para facilitar. Vai dar uma essa enganadinha, adequação. né, gente? Ajuda eles. Exatamente. Então, assim, a gente tem de recurso receitas, né? Opções, trocas. E aí entra essa questão também da orientação. Então, assim, hoje o mercado também de alimentos, ele tá bem servido, assim, daquilo que a gente precisa, sabe? Então, assim, questão de alergias alimentares também, intolerâncias. Intolerância. Hoje em dia todo mundo é intolerante. Né? Exatamente. Como pode? E as pessoas acabam generalizando, né? Intolerância com sensibilidade, com alergia. Porque não sabe diferenciar, né? E só acaba... eu sou intolerante. E é isso. Só que às vezes não nem bem é intolerante. assim, né? Exatamente. Então, assim, a gente consegue ter... A gente, com esse conhecimento técnico, né? A gente olhar para tudo isso e conseguir trazer de uma forma mais prática para realmente colocar para cada pessoa, para ela conseguir adequar, né? Por isso que aí realmente esse trabalho é importante, né? E o acompanhamento. Que aí isso vai facilitando o processo, né? Porque a gente sozinho realmente se perde, Não né? consegue, tu vai no mercado, né, não olha gente? tudo, Não é, né? Então você fica... não... velho, ficar olhando lá. Desculpa, gente. Ficar olhando o rótulo. Quantas calorias? Eu só quero comer, tô com fome. E a gente come com o olho, né? A gente já vai naquilo que a gente tem, o hábito mesmo de comer, que nem vocês estão falando, né? Tipo, eu sempre fui, assim, eu tive um momento, assim, diferente, né? Eu sempre fui muito magra, né? Criança e tal, sempre fui magra. Aí eu tive um momento, assim, nos meus 17 anos que eu engordei. E aí eu engordei mesmo, assim, posso mostrar uma foto pra vocês depois. Meu pai. Dei uma boa engordada, assim. Mas aí depois voltei a emagrecer e continuei sendo magra. Mas em nenhum desses momentos eu me alimentei bem, sabe? Eu sempre tive uma dieta, assim, desorganizada mesmo. Tipo, come o que quer, na hora que quer, na vontade que quer e tal. Mas, assim, nunca tive um problema grave de saúde, né? Mas cheguei nesse lugar de estar muito estressada, ter que buscar um exercício, né? E aí eu tava contando pra Bia uma vez como que foi engraçado, assim, né? Eu fui forçada a fazer o exercício forçada mesmo, de tanto que Deus estava me cobrando já. E aí eu fui, e no início, assim, nas primeiras semanas, foi tipo, eu ia arrastada. Eu ia arrastada mesmo, assim, tipo, eu falava, Deus, eu não quero fazer isso, tem outro jeito. Só que aí eu comecei a ver os resultados, sabe? Não o resultado, né? Estético, né? Mas a minha mente parece que, tipo, deu parece que estourou um alfinete, assim, e deu aquela... surreal. E eu não sabia o quanto o meu corpo tava gritando por isso. Tipo assim, eu tinha dores no corpo que eu não prestava atenção, e aí elas pararam, sabe? Eu tinha uma fadiga, um cansaço, assim, que tipo... Sabe aquela coisa, você fica respirando e tipo... E eu ficava nessa, assim, e eu achava... Só que, tipo, como eu nunca tive um padrão de vida de me cuidar, eu fui me acostumando, me adaptando, e pra mim era o meu normal. E quando eu comecei a fazer o exercício e isso mudou, eu falei, cara, eu tava muito mal. Assim, surreal a diferença. Então, tipo, eu, assim, não sou a pessoa mais dedicada da academia, tô longe de ser. Essa semana eu estou merecendo até um brinde, entendeu? Prêmio, né? Porque foi 3 de 3 de 3, velho. Vai Isso ter nunca uma maçã. aconteceu. Uma maçã, pô. Dá um McDonald's. Aí não, né? Mas assim, eu consegui ir essa semana, mas é porque eu tô de férias na parte da manhã. E aí eu consigo realmente ir. Mas eu passei a gostar não pelo exercício em si,
mas por sentir como o meu corpo e a minha mente, principalmente, tipo, melhoraram muito, assim. O meu bem-estar mudou muito depois disso, sabe? Então, é muito importante a gente se forçar às vezes, né? Porque a gente também tem uma mentalidade infantil de que a gente só faz aquilo que é bom. Só que a vida não é sobre isso. Exatamente. A gente trabalha sem estar com vontade. A gente lava roupa sem estar com vontade. A gente faz comida sem estar com vontade. A gente faz inúmeras coisas porque a gente sabe que tem que ser feito. Mas quando chega nesse lugar de cuidado, tem que ser um lugar de satisfação. E é a mesma coisa que a gente faz para a vida espiritual. Sabe? O devocional, ele só serve se for um lugar de satisfação. Se eu tiver um momento com Deus onde eu sinta, uau, Jesus está aqui. E se for aquele arrozinho com feijão básico, você fala, ai. E assim, não tô falando que todo mundo é assim, sabe? Eu acho que a disciplina é uma coisa que a gente constrói, né? Sim. E o exercício físico também ajuda muito nessa construção da disciplina, sabe? Que eu também sou péssima com disciplina. Então, tá me ajudando em várias coisas, sabe? Eu acho que a gente precisa sair desse lugar de menino, né? E de querer sempre satisfação em tudo que a gente faz e deixar Deus levar a gente para esse lugar de maternidade. Não, é o seu corpo, eu te dei, é obrigação sua cuidar. Se você não cuidar, não tem ninguém que vai cuidar, sabe? E para vocês, assim, como que é essa questão do exercício? Vocês, a Bia, marombeira. Mas assim, eu queria que vocês falassem essa relação de vocês com o exercício físico também. E depois a gente entra também nessa questão das dietas possíveis e, enfim, essas coisas. Fala pra mim como é que é. Então, pra mim, começou por conta dessas coisas, igual que aconteceu com você, aconteceu comigo. Porque comigo, eu entrei na faculdade, aí veio a pandemia, aí veio tudo junto, aí eu só ficava dentro de casa, assistindo aula em frente ao computador. E assim, pra gente que tem TDA, dislexia, nossa, foi um período muito ruim. Puxado, né? Porque tu fazia a mesma coisa. E eu tinha aula de 7 da manhã até 1 da tarde, em frente ao computador. Presencial ali. Tinha meia hora que eu podia sair. Aí era o banho de sol que a gente falava. A gente saía de casa e voltava. Prisioneiro. Exatamente. E os professores não davam um tempo ali, e era aula mesmo, da gente copiar a matéria e tal. E aí eu vi que eu tava começando a ficar muito ansiosa, porque eu saía do meu quarto pra cozinha, da cozinha pro meu quarto. Eu só fazia esse trajeto dentro de casa. E aí, por conta da pandemia, a gente não podia sair e tal. E aí eu comecei a treinar num estúdio. Só que eu só podia ir 3 vezes na semana. Aí o que aconteceu? Eu comecei a ir. Só que eu comecei a ver resultado. Porque eu tinha 10 quilos a mais do que eu tenho hoje. Então, tipo, eu comecei a ver aquele resultado estético mesmo. Eu comecei por conta da cabeça. Aí começou sendo obrigação e depois foi estilo de vida mesmo. Eu comecei a gostar. E aí, nesse período, assim, eu lembro que eu queria até ir mais do que poderia ir. Eu saía mais cedo da aula pra poder ir, porque eu só queria ir naquele momento e tal. Então, pra mim, foi muito nesse sentido, assim, pra cuidar da mente, da ansiedade, pra sair de casa também, porque aí eu tinha uma desculpa pra sair de casa. Não tinha faculdade, mas eu tinha uma desculpa ali pra poder voltinha, ir treinar. Né? E aí eu ia, ficava 1 hora no estúdio e voltava pra casa. Era só isso que eu fazia. Só que na terça e na quinta, que eram os dias que eu não fazia, eu sentia que eu precisava. Aí eu comecei a andar de bicicleta. Mas eu desenvolvi até outras coisas. Exatamente. Muito porque legal. ficar só dentro de casa, no quarto, estudando, eu já não estava absorvendo mais nada. Portanto, que o ciclo básico da faculdade, meu Deus, eu tive que pegar quando as aulas voltaram, né? Porque eu cheguei na faculdade sendo veterana. Mas eu era caloura, porque eu não sabia o que era isso. Então, pra mim, chegou nesse cuidado da mente. Aí depois se tornou muito estético e hoje em dia é saúde, pra poder manter mesmo. Mas assim, nem sempre eu fui constante. Mas eu entendi que a academia tem que ser constante. Eu acordo, eu não tomo banho. Então, a academia também tem que ser um estilo de vida. Eu tenho que escolher me cuidar. Você tem que colocar ela na sua rotina de vida. Exatamente. E fazer dela uma parte da sua agenda. Exatamente. Porque na academia é o único lugar que eu não sou nada. Tipo, no sentido de eu não sou a nutricionista. É um tempo da Bia ali. A Bia
A Bia com a Bia. A Bia com a Bia, e aí eu começo a pensar, eu consigo escutar músicas que em casa eu não consigo escutar, eu consigo ter o meu momento só eu ali, e tá tudo bem também. E depois que eu comecei a ser constante na academia, eu também aprendi a ser constante nos devocionais, porque eu entendi isso como uma prioridade. E o Senhor começou a falar isso muito... Você vê, né? Se eu consigo ser constante em uma coisa, então eu consigo ser constante em todas as outras, né? É muito... Exatamente. E foi aonde até a gente conversou sobre isso, né? Sobre ser constante. Porque as pessoas falam, nossa, você é constante, você vai todos os dias na academia, faz devocional. É porque eu entendi que o devocional e a academia e a vida com Deus mesmo precisa ser um estilo de vida. Porque se isso não for enraizado, eu não tô cuidando nem da minha vida espiritual, nem da minha vida física, né? Exatamente. Porque às vezes a gente vai pra um lado só, né? Aí você cuida muito do seu corpo, você, tipo, malha super, né? A gente vê, e, tipo, meninas super vaidosas, e cabelo, e roupa, e nananã, e princesas, né? Mas aí, quando você chega na parte de um devocional, de uma oração, sabe? Ou dá muita atenção para um lado, ou dá muita atenção para o outro. Porque aí a gente tem o outro lado, né? Das pessoas que espiritualizam tudo, né? E vivem uma vida de... E eu, assim, graças a Deus, uma vida de oração é essencial, é essencial. Não tô de maneira nenhuma tirando o valor disso. Mas aí você vive uma vida de oração, uma vida de conhecer a Cristo, uma vida de ler Bíblia e de ouvir a Deus... E você não consegue respirar. Mas eu acho que é a questão do excesso, né? O excesso acaba fazendo mal. Não que você lê e orar, isso é muito bom. Mas você precisa também entender isso, que você indo pra academia ou tirando um tempo para você ter um tempo, olhar para o céu. Sim. Isso também é uma forma de cuidado, porque você tá cuidando da sua mente. Fazer um devocional olhando para o céu, gente, maravilhoso. E assim, a gente cai sempre no mesmo lugar da religiosidade, né? Porque até esse lugar de vida com Deus, de busca e de, né? Você coloca aquilo dali como uma meta ali, mas você não deixa que realmente aquilo ali esteja te transformando, né? Sim. E aí você fica achando que é cumprir um papel, né? Bater metas com Deus. E Deus não tá se importando com as nossas metas. Ele quer filhos e filhas ali rendidos, né? Com quem ele possa falar, com quem ele possa compartilhar o coração dele, né? Então... Esse lugar da disciplina ajuda a gente a entender, né? Eu tenho tempo de tudo. Eu tenho tempo para tudo. Eu preciso ter tempo para buscar Deus. Eu preciso ter tempo para me cuidar. Eu preciso ter tempo para ter amigos, para sair, para rir. Eu preciso, né? Eu preciso ter uma vida onde tudo se encaixe, né? E cada um vai fazer isso de uma maneira. Não existe um padrão, assim, que a gente vai colocar numa tabela e todo mundo tenha que seguir. Exatamente. Porque cada um é de um jeito, né? O próprio devocional é assim, né? Umas pessoas têm mais tempo de oração, outras têm mais tempo de leitura, outras... E amém, né? E a mesma coisa o exercício. Tem pessoas que odeiam academia. Mas pode fazer outro tipo de exercício que vai gostar da mesma forma, né? Tem que descobrir, né? Alguma coisa que vá te dar um lugar de cuidado e que não seja pesado, né? Sim. Também, tipo... Uma época eu fiz boxe. Eu gostava pra caramba, tá? Era desestressante a peça. Eu não continuei Imagino. Hoje em dia eu vou falar que eu faço com meu marido, mas tá sendo filmada. Posso ser presa. Mas assim, era uma coisa que eu super gostava. E eu acho isso super legal, porque tem muita opção, né? Então, normalmente quando fala de exercício, realmente todo mundo volta para a questão da academia, né? E aí realmente tem essa questão do gosto e tudo bem. Então tem gente que realmente não gosta ali do modelo de exercício que você faz dentro da academia. Sim. Mas assim, a variedade de esportes, né? Então até a minha relação com o exercício mesmo, eu sempre fui muito do esporte. Então hoje, assim, é o que mais me traz assim, esse vigor, a minha maior dedicação e que é o meu foco de treino maior mesmo, é a área da patinação, né? Só então, Scarlett faz isso. Eu não conheço mais ninguém que faça os esportes que ela faz, realmente. Fala aí, Scarlett, a tua lista de esportes. A Scarlett é um ser humano sobrenatural, cara. Fala pra gente, pro pessoal ver que eu não tô exagerando. Porque eu comecei realmente bem pequenininha ali aprendendo a andar de patins mesmo, né? Mas a gente tem aqui no Brasil também hoje o hóquei tradicional, né? Que é ali... É como se fosse o hóquei no gelo mesmo, só que, né, com o patins tradicional que a gente fala.
Então, é um esporte de equipe também, né? Então, assim, é muito legal. Não, eu não tenho É dúvida de diferente. que é legal. É a única pessoa que eu conheço que faz. Sim, Não, tem não gente lá, conheço ou tu fica lá sozinho. Fica de um lado pro outro da quadra. Tô brincando, gente. É sobre isso, sabe? Da gente explorar aí as oportunidades, as E variedades. coisas que você nunca imaginou, né? Tipo, muito legal, sim, cara. dá pra manter, entendeu? Então, assim, é ter esse olhar um pouco mais expandido também para as coisas, né? Sair ali do padrão. Então, tem muita gente também que não gosta ali de estar num lugar, né, fechado. E aí gosta mais dos esportes ao ar livre. Vai correr, né? Tem a bicicleta e tudo mais. Então, assim, é realmente procurar e se dar a oportunidade também para poder testar coisas diferentes, Pra né? conhecer, Porque né? também não é só porque você foi 3 vezes e você não se adaptou, né? Que aí outro esporte, outra modalidade, não vai ser legal para você. Então, pode acabar se descobrindo também, né? É verdade, essa constância inicial, ela às vezes Isso. tem que ser um pouquinho mais forçadinha, né? Depois você Exatamente. vai... Porque todo mundo começa por obrigação, né? Depois você vai Começa- ganhando gosto. E igual a gente estava falando, né? E quando você realmente começa a ver os resultados disso, então, para mim, realmente, a atividade física, ela é muito relacionada ao seu estresse. Então, assim, dias ou semanas que eu não consigo estar ali certinha, é uma semana que eu vou ver que você fica mais estressado, né? Mais irritadiço. Então, assim, isso ajuda nesse controle também. E aí, as atividades que a gente vai desenvolver, então, até para disposição, né? Então, assim, toda semana, por exemplo, a gente tem a célula, né? E aí, toda semana também que a gente vai trabalhar, a gente vai estudar, a gente tem a casa. Então, assim, até para a gente conseguir dar conta, a gente precisa estar com essa disposição, né? Então, vem o exercício, vem esse cuidado com o corpo que vai estar ajudando nisso, né? Para eu conseguir me manter também. E aí, quando a gente fala nessa influência, é realmente na mente mesmo, né? E da gente ficar bem, né? Ajudar no nosso emocional. Então, assim, a gente também tá com pessoas, a gente cuida de pessoas, né? Então, a gente tá legal também para poder entrar nesse lugar do cuidado. É muito importante. Então, assim, é um geral. É assim, a gente não tá sempre 100% bem, né? Sim, Ainda que a gente faça todas essas coisas, né? Mas a gente não pode negligenciar esse isso lugar. Uhum. Porque Com certeza. você compartilha de quem você é, né? Você compartilha do que você vive. E é claro que a gente faz discípulos para Cristo e a gente quer que eles olhem para Jesus. Mas a gente está se colocando nesse lugar de exemplo. Então, não tem como eu querer discipular, cuidar de pessoas e não perceber que um cuidado comigo mesmo também precisa ser prioridade, sabe? E é muito comum a gente ver isso, né? A gente se doar assim, né? E assim, de uma maneira exagerada às vezes, né? Na obra, no cuidado, nas coisas, né, de Deus, a ponto de fazer mal pra gente. E isso não glorifica a Deus, sabe? Então, assim, para eu cuidar das coisas da igreja, para eu cuidar das pessoas, para eu servir o Senhor, seja no louvor, seja na consolidação, seja na intercessão, eu preciso também estar organizada, assim, né? No meu eu ali, né? E ainda que em alguns momentos eu não esteja completamente bem, que são as fases da vida, eu preciso também saber o meu lugar de importância para Deus, né? Porque o Senhor ama a gente, né? Sim. Então, se Ele me ama, eu preciso... Isso faz parte do eu me amar também, né? De Exatamente. saber que eu tenho Sim. um lugar de importância. Acho que a gente podia falar um pouquinho sobre os alimentos, né? A gente não entrou muito, se vocês querem falar sobre algum tipo de dieta, algum tipo... O que vocês indicam para quem tá ouvindo e fala, eu queria melhorar um pouco. Assim, a gente não vai passar uma receita, né? E aí a gente deixa o @, quem quiser uma consulta. Mas não sei se tem alguma coisa simples que alguém possa fazer para começar, se tem um beabá ou coisas específicas que a gente precisa fazer para esse autocuidado, não só na alimentação. O que vocês falam sobre isso, assim? Então, eu queria até para a gente linkar com isso que a gente está falando, né? Eu acho muito legal que tem uma passagem lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, que Paulo ele vai dar ali umas recomendações, né? E aí uma das recomendações que ele fala para
para Timóteo, é que ele fala assim, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades, não beba somente água, mas também um pouco de vinho. Uhum. Então, ali eles tinham o vinho como essa associação também para alguns cuidados, né? Em relação ao corpo, realmente. E aí, ali dentro de várias recomendações mesmo que ele vai dando, né? De espirituais coisas práticas, também. né? De coisas espirituais. Ele traz essa questão do corpo, né? Uhum. E aí ele traz essa especificação realmente relacionada a Timóteo. Então, eu acredito que algo que ele deva ter conversado com ele, né? E ali, tinha pelo algum probleminha ali no convívio, estômago. ele já sabia. Uma coisinha Ele ali. deve falar, poxa, você tá sempre falando de uma dor no estômago. E aí é onde que ele vem falar, não beba só água por conta disso, né? Beba um pouco de vinho também, né? Ou seja, alguma coisa também que vai te acrescentar dentro dessa sua necessidade, né? Então, assim, a gente falando realmente dessa questão de alimentos em específicos, eu acho que é importante a gente ressaltar isso, porque cada pessoa realmente, eu acho que com certeza, né? Cada um que tá ouvindo, se pensar em alguma coisinha aí, pessoal, sabe o que é aquilo que frequentemente... Onde que o calo dói, né? Exatamente. Onde que aperta ali, se sente aquela... Isso aí. Então, assim, se você for buscar também, vai ter alguma coisa específica que vai estar te auxiliando naquilo, né? E os alimentos, eles vêm em cima disso, porque aí realmente é onde que vai ali ter toda a nutrição que influencia em todo o nosso organismo. E aí a gente pensar, né, em todos os órgãos, mente, pele, cabelo, então assim, vai realmente a tudo. Então, eu acho que assim, de recomendação, que eu acho que é mais legal assim para todo mundo, é realmente você explorar de variedade e da diversidade que a gente tem dos alimentos disponíveis, né? Então, quando a gente fala realmente do alimento ali natural, né? Natural que a gente fala vai ser realmente as frutas, verduras, aí carnes, né, sementes, isso realmente são os mais naturais, né? Então, assim, o que você puder ter de sempre variar... Buscar essa coisa de comer alimentos que são mais naturais o possível. Isso, exatamente, que tem menos processo, né? E a gente sair também daquela... que a gente é muito fácil para poder criar costume com as coisas, né? Então, assim... Não, e hoje, eu acho também que a gente peca muito na praticidade. Também. Porque a gente quer o mais prático possível. Porque a nossa rotina de vida é corrida. Então, você quer um negócio assim, tipo, miojo ali. Joguei. Joguei, não me matem. Sabe? Aquele veneno ali que tu come em 3 minutos tá pronto. Eu acho que a praticidade é uma das coisas que impedem a gente de comer bem, né? Exatamente. E aí você, dentro dessa praticidade, às vezes o costume também, da correria, né? Aí você vai fazer uma feira, um mercado, e você pensa sempre num legume só. Ah, então, poxa, toda vez que eu vou, só como batata, só como tomate. Aí é sempre isso. Sempre a mesma coisa, né? Então, assim, a gente tentar pensar também, porque tem várias coisas disponíveis, e a gente tentar ter essa variedade, né? Então, uma semana eu priorizo uns, na próxima semana que eu for comprar de novo, aí eu já tento não repetir aqueles que eu comprei da outra semana, eu compro outros diferentes. E aí, assim, eu vou fazendo conforme o tempo. Isso é muito legal e vai acrescentar de nutriente, da diversidade realmente, que aí vai cada um para uma função ali do organismo e ajuda às vezes nesse você equilíbrio. até descobre que você gosta de alguma coisa que você nem tinha o hábito de comer, Exatamente. né? Porque a gente vicia em comer as mesmas coisas sempre, né? É verdade, Carlete. Eu acho que nessa questão de orientação, dicas e tudo mais, uma coisa que eu sempre falo assim para os meus pacientes é que o básico funciona. Porque às vezes as pessoas querem uma receita, uma dieta lá mediterrânea, que às vezes nem é isso, né? É só você comer legume, verdura, frutas, ingerir mais água, beber mais água. Isso é maravilhoso. Só isso tu já vai ver uma diferença né? enorme no corpo. É você dormir. Isso também é cuidado com o corpo. Você dormir, ter uma qualidade de sono boa. E as pessoas ficam assim, nossa, mas é só isso que eu tenho que fazer? Se tu fizer o básico,
tu já vai ver uma A gente diferença não faz muito- nada, né? E quando Exatamente. fala, nossa, mas eu queria uma coisa assim, né? Super Exatamente. diferente, né? Só que aí as pessoas chegam pra gente achando que a gente vai entregar uma dieta, um plano alimentar super elaborado. Aí quando olha o plano alimentar tem banana pra você comer. Eu tô comendo bastante banana, minha Nutri me indicou. Tô comendo Nutri. Uma das poucas coisas que eu tô conseguindo fazer. Mas eu acho que nessa questão de orientação e dieta, assim, eu acho que o básico funciona. É você dormir, você beber água, você diminuir o abrir e começar a usar o descascar. Isso faz total sentido, assim. Porque às vezes, tipo, igual você falou da questão do miojo, eu também atendo, tipo, alguns adolescentes que não sabem cozinhar. Aí fica, então vou comer o miojo porque tá escrito Que é mais ali e tudo mais. fácil, né? Só que tem macarrão, tipo, cabelinho de anjo, Sim. que é menos de 5 minutos pra poder cozinhar e é rapidinho também. Então, e é muito mais saudável do que um miojo. Então, acho que quanto mais alimentos in natura, né, menos processados possíveis que a gente for comer, é melhor pra nossa saúde Tem e vai uma ajudar. coisa assim que vocês digam, não coma de jeito nenhum. Se você puder riscar hoje, nunca mais consumir, o que seria? Eu acho que eu diria duas coisas. Elas se olhando. Eu acho que temperos Pronto. de pozinho, Pô, gente, tablete. vocês me quebram, né? Porque, nossa, eles... Não. Não dá. E... Que? Miojo. Miojo? Pô, aí tu miojo vê- Me mas- nos dois. eu acho que assim... Eu pensei que tu ia falar outra coisa. Suco Vamos de ver se a pozinho Scarlett vai também. falar. Não, Vai. eu, dentro da minha prática de trabalho, é uma classe de alimentos realmente que hoje a gente tem até testado cientificamente, né, de que a partir de certas quantidades aumenta o risco, né, para o desenvolvimento de alguns tipos de câncer, que é a classe dos embutidos. Nossa, Então, sim. realmente, tudo ali, né? De linguiça, salsicha, presunto, mortadela. Esses, realmente, eles vão trazer um prejuízo. Então, é uma classe que eu realmente falaria para excluir. Né? Isso é muito louco, né? Como que a alimentação Sim. pode desenvolver algo tão sério no nosso organismo, né? E, tipo, e a Exatamente. consequência é É, pesada, né? tem Assim, isso daí. quando a gente pensa na consequência, né? E que não é tão difícil, assim, você mudar os seus hábitos para aquilo que você passa, né? Quando você enfrenta uma doença, assim, Exatamente. é bem pesado, né? Então tá bom, assim, eu achei que vocês iam falar refrigerante. Ninguém falou, vou continuar bebendo. Achei que a Bia olhar pra mim e falar Coca-Cola. A gente pode continuar a lista na descrição. A gente pode continuar aqui, orientações. Ai, gente, mas assim, eu acho que valeu, né? Tem mais alguma coisa que vocês queiram falar, que vocês acham que a gente não pontuou, que vocês lembrem? Não? Acho que a gente entrou um pouquinho em cada coisa, né? Sim. E aí vale lembrar que o cuidado do corpo abrange muito mais coisas, né? Abrange o cuidado da mente, uma Sim. terapia, né? Faz bem pra todo mundo. Eu sou a favor de que todo mundo tivesse um psicólogo. Sim. Eu também sou a favor. Acho que já arrumou até o teu próprio psicólogo, né? Caraca. Sou a favor, terapia, vida. Mas o cuidado da mente é muito importante, né? O se amar, ou fazer um cabelo, uma unha, né? E os homens também, sabe? Não tem, hoje em dia, os homens estão se cuidando até demais, eu tô achando. Mas ver o todo, né? Como cuidado e não só ou alimentação ou exercício, né? Tem muitas áreas que a gente poderia entrar nisso, mas acho que é mais uma questão da gente se preocupar em testemunhar Cristo em tudo que a gente fizer, né? Exatamente. E se cuidando, a gente também está testemunhando Com certeza. a Jesus. A gente também está falando para as pessoas que esse corpo que ele deu pra gente é importante, né? Sim. E que a minha responsabilidade é cuidar do meu corpo, é algo que ninguém vai poder fazer por mim, É nosso, né? né? E assim como as consequências que virão serão, né, pessoais, né? Ainda que todos nós, a gente, num momento de dificuldade, a gente tem família, tem amigos, tá todo mundo junto, meio que todo mundo sofre junto, mas a consequência física mesmo é pessoal, né? Sim. Sim. Então, a gente acredita que
que Deus tem propósitos para nossa vida. A gente acredita que Ele tem algo específico para fazer através da igreja dele, né? E a gente precisa entender a importância disso e não negligenciar mesmo, né? Por mais que seja uma mudança de hábito, né? Eu vou ler um versículo para a gente terminar. 2 Coríntios 6, do 19 ao 20. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o corpo para a glória de Deus. Eu acho que resume, né, o que a gente conversou. Exatamente. E é isso, assim. Eu acho que valeu. Gostei muito da nossa conversa. Adorei. Com as Também gostei com as bastante. duas nutris. Vou chamar mais vezes para outros Com temas. certeza. Pode chamar. E assim, muito bom. Obrigada por vocês terem topado. Obrigada eu. Fiquei feliz. Muito grata. Também gostei bastante de participar. Muito legal. Muito bom, gente. Então é isso. Se você gostou, dá uma curtida. Olha, eu tô muito, né? Que isso? Muito blogueira. Blogueirinha, cara. Compartilha. E a gente se vê no próximo podcast.